A gente está de volta com o programa Mais Saúde, agradecendo sempre a sua audiência e também o seu carinho, tá? Mandar um forte abraço a você do interior que nos acompanha pela Sky. Bom, esse pós gera muitas dúvidas, né? Às vezes a paciente, a mulher, né, que às vezes ela trabalha em casa, é a doméstica, é tudo ali, tem as crianças para cuidar. E às vezes, por mais que o médico tenha dado ali aquele, tá liberada, tá ok. E às vezes ela tem que ficar em casa repousando, mas assim, eu já estou me sentindo bem, posso fazer tudo, posso lavar uma roupa, posso varrer uma casa. Tem que ter esse cuidado também. Às vezes você se sentir bem não quer dizer que ali esteja ok também. Isso, então, por exemplo, as donas de casa faz cesárea, né? Tem o bebê, e aí chega em casa, tem que cuidar do seu bebê, cuidar da casa, cuidar da família. Uma dica importante é o uso de cinta, né? Colocar a cinta, porque ela até facilita a locomoção e ela ajuda nesse pós-operatório. Essa pressão, tem que ter essa pressão? É bom essa pressão que a cinta às vezes dá? O que acontece? Você já foi operado alguma vez na vida? Já. Então, quando a gente tem um corte na barriga que você vai levantar, parece que o mundo vai cair assim, né? Pela sua barriga. Então, a cinta, ela tira essa sensação. Então, você tem mais conforto para andar, você tem mais firmeza para andar. Além disso, ela protege a área do corte, ela tira o espaço morto, diminui a produção do seroma, que é um líquido que forma... Toda cirurgia forma esse líquido, uns em maior proporção, outros em menor. E aí, paciente que é obeso, porque a paciente que é mais gordinha, as mulheres, então, os homens também, que são mais gordinhos, a gordura de dentro da barriga fica empurrando o corte, então aumenta a chance de ter hérnia, de ter rotura nesse corte. A cinta, ela ajuda nisso daí, nesses primeiros 30 até 90 dias, entendeu? Para aquela mulher que teve ou fez uma cirurgia ali na região pélvica, por exemplo, a gente está falando dessa questão da cesárea, tem a abdominoplastia, tem aquelas, né, cirurgias estéticas e tal. Tem que ter um cuidado mais redobrado também. Aí às vezes fica aquela pergunta, será que eu fico de calcinha ou eu fico de cueca quando é na região pélvica? Tem que ter um cuidado mais redobrado quando a gente fala da higiene? Tem que ter um cuidado redobrado. É como eu te falei, sempre deixar protegido o corte, não precisa ficar fechado. Essa questão da roupa, do atrito da roupa, da malha... Não tem problema. Não tem problema. Você pode colocar a cinta, tá? Agora tem que lavar a cinta. Tem que lavar, gente. Já começa por aí, tá? Tem que lavar. Do jeito que você lava o corte com água, sabonete, tudo, você tem que lavar a cinta. Né? Então, às vezes vaza a secreção na cinta, né? Às vezes a mulher vai fazer xixi, às vezes molha a cinta, tem que lavar porque ele fica contaminado. Né? Então, o uso de calcinhas, de cueca, não tem problema. Até a gente fala, por exemplo, o homem que opera a hérnia deve ficar com cueca, não pode ficar sem cueca. Porque se ele ficar sem cueca, aumenta o inchaço no saco, né? No testículo. Então, tem que ficar com a cueca. Melhor, o ideal é que fique com cueca. Tá vendo? É super importante. Exatamente. E mesmo que você esteja se sentindo bem, se a tua cirurgia tem menos de 30 dias, não é para fazer faxina. Não é para ficar carregando balde de roupa, não é para ficar carregando o menino no colo, porque vai dar problema. E às vezes a mulher não se atenta a isso, ela acha que ela tá bem, né? Tô bem, tô fazendo... E não é, lá na frente ela pode sentir alguma coisa. E assim, pra gente que é dona de casa, é muito difícil, porque a gente não sabe ficar parada. Entendeu? Aí tá lá na cama, tá vendo as coisas, meu Deus, eu quero dar um puxão de orelha naquele menino. A gente não sabe ficar parado, então eu te entendo. Sei que você tem que fazer suas coisas, que ninguém cuida da nossa casa como a gente cuida, mas se tá operada, tem esse cuidado, né? Outra coisa importante é o seguinte, de espirro, tosse. Quando a gente está operado, a gente tem a tendência de tentar segurar para não tossir. Só que se você segurar, a pressão que vai fazer é maior. Então, é pior do que se você realmente deixar. O que você vai fazer? Pressiona a área do corte que foi operada e tosse ou espirra de uma vez. Entendeu? Porque se tentar ficar segurando, a pressão vai ser maior, aí pronto, aí rasga mesmo. E pode rasgar. Pode abrir a cirurgia. Olha aí, é um problema bem maior. A gente estava falando da questão da carne de porco, né? Que é uma carne reimosa e tal. Aí eu já descobri que tem a partezinha lá que dá pra gente comer. Que tipo de outro alimento a gente tem que ficar em alerta? Aí depende. Se o paciente tem intolerância alimentar ou não, evitar, né? Mas, por exemplo, alimentos à base de soja. A soja é um pró-inflamatório, né? Às vezes a gente pede para o paciente evitar. Alimentos que prendam o intestino, comida muito seca, a nossa farinha. Como as pessoas em Boa Vista comem farinha. Inclusive, a gente já ouviu falar sobre isso aqui nos nossos programas também. Os médicos, é unânime esse negócio da farinha. Como que ela prende mesmo, né? Prende muito o intestino.
E essa força, para poder fazer cocô, isso pode causar a rotura da cirurgia, se você fizer muita força. Entendeu? Então, assim, tem que comer, de preferência, comer um alimento mais leve, de fácil digestão. Porque você está operado, o teu intestino vai funcionar mais devagar. Entendeu? Então, não é que é proibido o alimento, mas é que quanto mais difícil a digestão daquele alimento, você vai ficar se sentindo empachado, entendeu? Vai ter dificuldade para ir no banheiro e isso vai piorar. E o líquido, você tomar líquido, água, suco, água de coco, é essencial, porque você se mantém hidratado, melhora a sua cicatrização e melhora o seu intestino. Doutora, a gente estava falando muito dessa questão da higiene ali, né, pessoal e tal, que tem que ter, mas aí do ambiente que você está também é muito importante, isso contribui. Sim. A casa tem que estar limpa, a coxa, onde você dá a cama, né, tem que estar harmônico com tudo. Sem exagero, gente. Não precisa álcool a 70% em todos os lugares, água e sabonete está de bom tamanho, mas precisa estar limpo. Os lençóis precisam estar limpos, né? Toalha é uso único pessoal, né? Compartilhar toalhas com o paciente que está operado, isso é uma coisa que não deve ser feito, principalmente se você vai secar, enxugar a área operada, então não dá, né? Para poder compartilhar isso daí. Muita gente tem medo da questão da cirurgia, né? Às vezes por fazer força demais, fazer algum esforço repetitivo ali e tal, daquela cirurgia que foca para fora, que nem a gente fala, que são os queloides, como é? Não, o queloide é um defeito de cicatrização. Mas então, aí nessa situação de um pós dar um bem feito, pode acontecer isso? De dar essa questão da queloide? Não. O queloide não está relacionado a cuidados de pós-operatório. O queloide, ele é um defeito de cicatrização do paciente. Ou seja, ele já tem isso daí? Ele geneticamente, ele tem um defeito de cicatrização que predispõe a formar o queloide. Não é porque a pessoa fez uma força ali e foi para fora? Não está relacionado à força, ele está relacionado a cuidado. Existem algumas áreas do nosso corpo que tem maior propensão de dar queloide. Tórax, região de abdominoplastia, né? As mulheres que fazem cirurgia no abdômen, lóbulo da orelha, né? Dobras, cotovelo, joelho. Regiões de maior tensão, elas normalmente dão mais queloide, porque aumenta a tensão da cicatriz e isso aumenta o defeito da cicatrização. Tá vendo? Isso aí é um mito, que muita gente acha que é porque a pessoa pegou um peso ali e ficou daquele jeito. Não. O que faz acontecer de pegar peso é que dá hérnia na cirurgia, no corte. E é comum essa questão da hérnia? Depois da cirurgia? Em alguns tipos de cirurgia, em alguns pacientes é comum. Por exemplo, nos fumantes é muito comum. Nos pacientes que estão acima do peso, né? Nos obesos é muito comum. Nos pacientes que resolvem fazer dieta depois da cirurgia e ficam uma semana só tomando sopa e chá, não se alimentam bem, porque esses primeiros dias são fundamentais para a cicatrização. Se você não se alimenta bem, ou você está desnutrido, não vai ter uma cicatrização adequada. A gente tinha falado na questão do pré-operatório, essa questão do paciente às vezes omitir alguma informação, né? Mentir mesmo. A pessoa fuma, diz que não fuma, bebe. Isso é um problemão depois também, né? Então, isso a gente vem desde lá do início do pré, para ter todo esse protocolo, para no final das contas o resultado ser fantástico. Então tem que ter esse cuidado também. Exatamente. E nesse período de pós-operatório, gente, não pode fumar. O cigarro vai atrapalhar a cicatrização, entendeu? Tá vendo? Essa é uma dica muito importante. Na verdade, a gente tem, parece que é redundante a gente estar falando toda vez isso, mas o cigarro é um mal para tudo. Enquanto a água é boa para tudo também. A água é bom para tudo e o cigarro é ruim para tudo, né? Em relação à bebida alcoólica, é claro que a gente sempre fala do consumo com moderação. Deixa pelo menos passar a primeira semana de pós-operatório, deixa você tirar os pontos, né? Lá pro 7º, 8º dia, você toma aí sua cervejinha, seu vinho. Não tem problema. Não tem problema. Agora, depende do tipo de cirurgia que você fez. Você fez bariátrica, não dá para tomar bebida alcoólica. Ou então, se você estiver tomando algum medicamento também, né? Antibióticos, anti-inflamatórios, aí também não é recomendado o consumo de bebida alcoólica. Essa questão de quando a gente está tomando antibiótico, anti-inflamatório, tipo assim, é um mito ou verdade que a gente fala assim, se for tomar uma cervejinha, ele vai cortar o efeito? Ou tem alguma relação? Como é que funciona isso? Então, o que acontece? Não é que o álcool corta o efeito, é que ele piora, ele potencializa os efeitos colaterais. E ele pode dar uma coisa que a gente chama de interação. Então, por exemplo, remédio de verme e álcool.
a interação do medicamento em alguns pacientes pode levar até a crise convulsiva, a tipo crise de epilepsia, entendeu? Então, a gente não recomenda o consumo de álcool com esses medicamentos, porque ele pode dar interação medicamentosa, ele pode potencializar os efeitos colaterais, tipo, você ter uma ressaca muito pior, vomitar, entendeu? Muito mais do que o habitual, e ter realmente essa alteração do nível de consciência. A cicatrização em si, ela, se a gente pode falar num geral, ela, em quanto tempo que a gente tem um resultado ali final? Final, 90 dias. Final. Se a gente for falar de cirurgia estética, né? A gente fala que assim, o tempo é o melhor amigo do paciente do cirurgião plástico. Porque o resultado final você vê aí com 6 meses, 1 ano. Por isso que o cuidado do paciente com ele mesmo é fundamental. Porque a maior parte do cuidado é feito pelo próprio paciente e pela sua família. Então, por isso que é importante. Bom, a gente está falando sobre o pós-operatório, tá? Se você tem alguma dúvida, se restou aí alguma, né? Faltou falar sobre isso aqui, é importante você entrar em contato pelas redes sociais que a gente está mostrando para você. Tem também as redes sociais da doutora Rochelle, fica à vontade. A gente pode passar alguma mensagem para quem está em casa, que mensagem seria essa quando a gente fala de pós-operatório, além do que a gente já falou aqui no nosso programa? Eu queria que você falasse direto ali na câmera. Gente, então, se você foi operado, vai ser operado, ou tem algum familiar que vai ser operado, em primeiro lugar, siga rigorosamente as instruções do seu médico, que o seu cirurgião vai passar. Em segundo lugar, a higiene é fundamental e uma boa alimentação. Né? Esses cuidados são primordiais para uma boa recuperação. É claro que o que a gente falou aqui não substitui a consulta e avaliação do médico, precisa ir nas consultas de pós-operatório e tirar suas dúvidas com o seu cirurgião, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui, obrigado mais uma vez. Tenho certeza que a gente vai falar sobre outros temas bem legais e é sempre bom você também acompanhar a doutora nas redes sociais, tá lá, tá ativa também. Tá ativa também, pode deixar lá seu comentário, suas dicas. Não é consulta, o pessoal tem mania de achar que é consulta, não é consulta, é uma consulta mais específica, lógico, tem que procurar aí o consultório, né? Gente, assim, o Mais Saúde é um programa incrível e que ajuda muito a população, mas ele não substitui a consulta médica, né? Se eu fosse vocês, eu assistia todos os dias o Mais Saúde aqui com a gente, anotava as dúvidas de vocês, pode mandar para o programa, mas é claro que se persistir, é melhor procurar o médico. Então tá aí. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.